Bom dia a todos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso divino mestre, amigo, nosso irmão, mais uma vez nos encontramos reunidos em vosso nome para mais um dia de aprendizado, de trabalho, porque o estudo também é um trabalho da nossa reforma íntima, da nossa evolução, que nós possamos sempre aproveitar ao máximo esses momentos tão preciosos em nossas vidas, capazes de nos fazer refletir sobre o modo como agimos, sobre aquilo que precisamos repensar, melhorar, para que possamos realmente ser homens de bem. Pedimos por todos aqueles que estão nos acompanhando, que todos nós possamos absorver o máximo dos ensinos que o seu Evangelho vem nos trazer hoje, e que as bênçãos que sejam emanadas aqui possam atingir a todos aqueles que precisam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Hoje o nosso estudo será do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede perfeitos, um trecho do item 3, o homem de bem. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Na semana passada, o Brínio nos contou a respeito do momento em que André Luiz foi convidado por Dona Laura, a mãe de Lísias, naquela casa em que ele estava passando aquele período, e ela o convidou para um momento muito importante, porque ela iria reencarnar, e aquela noite seria a sua despedida realmente, porque no próximo dia já se iniciariam os preparativos para que ela retornasse à Terra. E aquele momento foi especial porque eles contaram com a presença de Ricardo, que era o seu marido, que já estava encarnado e que estava ali para fazer uma visita a eles e dar forças à missão que os dois deveriam desempenhar aqui na Terra. Depois desse momento tão sublime, André Luiz, como vocês viram, no final do comentário, na semana passada, ele foi avisado por Clarencio de que um grupo iria precisar estar aqui na superfície terrestre e que ele teria uma oportunidade dessa vez de visitar a sua família. E ele fica extremamente feliz porque ele aguardou um ano em nosso lar para conseguir essa oportunidade. Ele trabalhou muito e Clarencio diz que não seria difícil conseguir permissão para que ele fosse ver sua família diante de todas as horas de trabalho que ele já havia dedicado à colônia.
Então eles fazem essa vinda, né, para a terra, e quando ele chega à sua cidade, onde ele havia vivido a última encarnação, ele sente uma alegria que o livro diz que é como se fosse uma criança, de tão alegre que ele ficou. Então, o Clarencio, ele avisa a André Luiz que a partir daquele momento ele teria liberdade para ir até a sua casa, e ele iria uma vez por dia durante uma semana, que era o tempo que ele tinha para passar com a sua família, e Clarencio iria visitá-lo para ver se tudo estava bem. E André Luiz naquele momento não percebe um semblante de preocupação na fisionomia de Dona Laura. Alguma coisa havia causado uma preocupação a ela, mas ele naquele momento de alegria não notou isso. Então o Clarencio, né, o abraça e se despede dele. Então ele fica sozinho, ele começa a caminhar, né, por aquela cidade em que ele havia vivido tantos anos, e ele observa que muita coisa ainda era igual, quase tudo era igual ao que ele via quando encarnado. Havia se passado alguns anos, mas não havia mudado muito. E quando ele chega em frente à sua antiga residência, ele repara uma árvore que havia sido plantada por ele e por Zélia, que foi a sua esposa, quando eles completaram um ano de casado, ou seja, há muitos anos atrás. E isso causa uma grande emoção nele. Aquela árvore estava crescendo cada vez mais. Então André Luiz, muito ansioso, entra em sua casa e no primeiro momento ele não encontra ninguém. Mas uma coisa chama muito a sua atenção. Ele observa que muita coisa ali dentro estava diferente. Apesar de por fora ele não ter percebido uma mudança, dentro da casa sim, os móveis eram diferentes, não havia fotografias suas mais como eles haviam tido, né, durante tanto tempo, os quadros com as fotografias, e ele se sentiu levemente oprimido. Ele sentiu uma angústia naquele momento, apesar de ter aguardado tanto por aquilo. Mas ele supera aquilo e entra ainda mais na casa. Quando ele chega na sala de jantar, ele encontra a sua filha, que era uma criança quando ele estava encarnado e que agora já era uma moça. E nesse momento ele vê a sua esposa, a Zélia, saindo do quarto junto com um médico. E ele acha estranho, né, aquela situação, o que será que estava acontecendo? E diz que ele naquele momento dá até um grito de alegria e vai abraçar a Zélia, mas ela não percebe a sua presença. Ela nem mesmo se lembra dele naquele momento. E o que acontece? Ele escuta uma conversa, né, da sua esposa, a Zélia, com aquele médico, e a Zélia diz que, na verdade, primeiramente, o médico diz que o Ernesto, o senhor Ernesto, ele fala doutor Ernesto, estava mal, que ele não havia apresentado melhoras. E o André Luiz, naquele momento, é pego de surpresa. E ele pensa, mas quem é Ernesto? Quem será que é esse homem? Então a Zélia diz o seguinte: não suportaria a viuvez por uma segunda vez. E André Luiz diz que o choque foi tão grande que nem mesmo no umbral ele havia sentido aquilo que ele sentiu naquele momento, porque ele percebe que um outro homem estava morando e estava casado com a sua esposa na casa que ele havia passado tanto tempo de sua vida. Então ele corre, né, até o quarto para ver quem era aquele Ernesto, e ele tem uma grande surpresa porque ele percebe algumas entidades, são duas entidades, dois espíritos sofredores que estavam ali emitindo vibrações negativas para o Dr. Ernesto, e aquilo fazia com que ele não melhorasse. E no primeiro momento, André Luiz cita que teve o ímpeto de odiar o Ernesto, mas ele percebeu que ele já não era mais aquele homem que havia
vivido ali há tantos anos. Ele já estava diferente, ele já havia aprendido muito. E ele percebe que não, ele não deveria odiar. E ele começa, inclusive, a refletir sobre a situação e se fosse ele, aquele que tivesse ficado viúvo. Então ele fica assim triste, mas não sente algo negativo por aquele homem. Ele supera aquilo rapidamente, aquele impulso, né, de sentir essa raiva, né, esse ódio daquele homem. E ele volta para a sala de jantar. Quando ele chega lá, a sua outra filha, mais velha, já estava também ali. E ele percebe que ela tinha um filhinho, um bebê, e fica muito feliz com aquilo. Quando ele havia desencarnado, ela não tinha, né, filhos, e agora ela tinha um bebê. E a mãe delas, né, a esposa de André Luiz, a Zélia, ela chega também no ambiente e a filha mais velha diz que havia chegado ali por dois motivos. Um motivo era para saber como estava o doutor Ernesto. Ela estava preocupada com ele. E o segundo motivo era para dizer que durante todo o dia ela estava pensando em André Luiz, no seu pai. E aí nós paramos para dizer o seguinte: aqueles que nós amamos, que já não estão mais presentes fisicamente conosco, mas que nós sabemos que existem e estão vivos, porque a vida é eterna, nós podemos nos sintonizar a eles através da oração. E quando eles se fazem presentes, se nós estivermos em boa vibração, de uma certa forma, mesmo que inconscientemente, nós iremos perceber a presença deles. Mais um motivo para nós estarmos vibrando sempre no bem. E se nós sofremos muito e nos desequilibramos com a partida, né, de alguém que nós amamos, isso dificulta muito essa relação entre nós e aquele espírito. E Zélia, quando a sua filha diz que estava com saudade de seu pai, fica zangada e dá uma bronca na sua filha. Ela diz que já havia falado que o Ernesto não gostava que falassem de André Luiz e que não fazia sentido mais ficar resgatando aqueles que já morreram. André Luiz fica um pouco chateado com aquilo, porque ele não esperava, né, esse tipo de fala daquela que havia sido a sua esposa durante tantos anos. E a sua filha mais nova, influenciada também pelos pensamentos da mãe, diz que foi só sua irmã começar a conhecer o espiritismo e frequentar esse tal de espiritismo, né, como ela diz, que ela começou com essas ideias de que os mortos ainda existem e que aquilo realmente era uma bobagem. Então, o André Luiz, apesar de sentir uma tristeza, né, em ouvir aquilo, fica muito feliz também por sua filha defender, né, o seu nome e sentir ainda a sua falta. E ela diz o seguinte, né, a sua filha mais velha: será que é crime sentir saudades daqueles que nós amamos? E vocês, ela fala para sua mãe e para sua outra irmã, vocês também não amam? Vocês deixaram de amar o papai? Será que se ele estivesse aqui, o nosso irmão estaria tendo a vida que está? E aí o André Luiz percebe, né? Porque quando ele chega, ele sente falta de seu filho. E aí ele entende, o seu filho havia tomado caminhos na vida que infelizmente não eram os melhores. E ele vê toda a situação que estava acontecendo ali e entende o porquê de os seus amigos em nosso lar demorarem para permitir que ele viesse até aqui. E nesse momento ele percebe que a dona Laura realmente havia estado preocupada, porque ela sabia o que ele encontraria, mas todos os ensinos que ele havia aprendido estavam sendo colocados em prática naquele momento. E nós, nessa situação, será que nós conseguiríamos manter o equilíbrio? Nós nos manteríamos bem? O estudo do Evangelho, ele precisa ser praticado. E nesses momentos nós temos a oportunidade de mostrar se estamos caminhando para ser um homem de bem. Então André Luiz tenta consolar a sua filha, que estava triste com aquela fala, né, de sua mãe, de sua irmã,
e ela interiormente percebe a sua presença. Então, André Luiz passa a noite ali na sua casa. Ele chora muito, ele sentia, né, uma tristeza por tudo que ele havia escutado e pelo que ele estava presenciando, né, no tempo em que estava ali. E nesse momento, né, na verdade, num outro dia, à tarde, o Clarencio chega, né, ele havia dito que faria uma visita para André Luiz todos os dias para ver como estava, né, a situação. E ele encontra André Luiz naquela angústia e fortalece ele, lembrando que Jesus sempre nos ensinou o amor ao próximo e que esse era o momento de exercitar esse amor. E aí, de novo, o André volta a pensar: será que se fosse eu o viúvo, eu também não teria tantos motivos para me casar de novo? O Ernesto, ele não é também um irmão, né, perante Deus? Então ele começa a entender com mais clareza a situação e mostrar a maturidade que já estava adquirindo. E percebe que ele precisava deixar o egoísmo que ainda fazia parte de seu espírito e que estava fazendo com que ele se sentisse mal. Então ele passa a agradecer a oportunidade, né, de estar ali. Era uma bênção de Deus, permitindo que ele revesse sua família e também exercitasse tudo aquilo que estava aprendendo. E na semana que vem o Brino dará continuidade nessa parte. Vocês vão perceber o que aconteceu, né? E será nosso último comentário a respeito do livro Nosso Lar. Faz mais ou menos um ano que nós iniciamos esse estudo. Foi de grande valia para nós que precisamos estudar ainda mais o livro. Nós esperamos que nós tenhamos conseguido passar para todos aquilo que nós pretendemos, né, que o livro vem nos trazer, e fica o convite para a leitura de todos, porque apesar de nós termos feito um estudo detalhado da obra, a leitura vai trazer muito mais ensinos. Então fica aí o convite. Nós agradecemos essa oportunidade, a paciência que todos tiveram conosco. Nós pedimos desculpas por alguma falha e vamos continuar nossos trabalhos, que não vai parar. Muito obrigado, um bom dia a todos e uma boa semana.
porque sabe que há paz no lugar. O sabia canta forte o dia inteiro, porque sabe que há paz no lugar. Sabe que há paz no lugar. O barro parece remoso, a casa de vez em quando cai, mas o João de barro não parece desanimar, porque sabe que há paz no lugar. Sabe que há paz no lugar. Aí, que delícia!